Olá, estamos aqui para mais um episódio Segredos de Judite Podcast e eu estou com uma convidada muito especial, uma cliente querida que a gente resgatou no balcão, já foi parar até dentro da minha sala de aula, uma mulher assim que do nada eu também fui parar na sala dela, conversamos meia hora e eu falei, gente, preciso trazer você para o podcast Segredos de Judite. Essa mulher aqui, linda e maravilhosa, é Daniele Parrança, essa nordestina do Piauí, que já rodou um pouquinho pela Europa, voltou para o Brasil e vai nos contar um pouquinho da jornada dela dentro do empreendedorismo. Só que, gente, ela é muito Judite Manicure, porque... Ela me contou uma história que eu achei, assim, apaixonante, o máximo. E hoje essa mulher, ela é a franqueadora master aqui no Brasil da marca europeia, né? Wink. Wink. Que é uma rede de franquias de lojas que faz aquela sobrancelha na linha. Inovadora, ela vai contar como é que foi essa história aqui pra gente. Inquieta que é dentro do empreendedorismo, né? Ela se coçou e abriu também uma nova marca franqueadora, que é a Dona Esmalteria. E hoje você já tem uma loja própria, né? Que é a Dona Downtown, né? E Sim. tem mais, tá com mais... 3 franquias. 3 franquias, Isso. né? No Shopping Rio Design, Barra... Recreio e Gávea. E Gávea. Tá pensando o quê? Bom, Daniele, primeiramente, eu quero te agradecer, tá? Por você ter vindo, né? Disponibilizado o seu dia para estar aqui hoje, contar um pouquinho da sua história pra gente, né? Que a gente precisa desse ecossistema. Sim. E precisa desses depoimentos, né? Do empreendedorismo, que é o que move a gente. E estou muito agradecida, tá? Espero que a gente consiga aqui contribuir um pouquinho para esse mercado, não só da beleza, né? Mas para o empreendedorismo em geral. Seja bem-vinda. Obrigada, Aline. Eu que agradeço. É muito importante, às vezes, dar voz, né? Para as pessoas saberem que também são capazes, que é possível. E eu venho da área da sobrancelha e 8 anos depois de estar na área da sobrancelha, eu fui cair no mundo das unhas. E aí, através da Dona e procurando um lugar aqui na Barra para poder ter material, não ter que me deslocar tão longe para comprar, eu fui cair aonde? Segredo de Judite. Segredo de Judite, né? Aí e aí você caiu, balcão. cara, no Segredo de Judite, esquece. Esquece, porque vai desde as pessoas que nos atendem lá, as pessoas que estão para nos dar apoio, mostrar onde está o material, nos ajudar, até a Aline, que está lá no balcão. Aí eu falo, vem cá, deixa eu pegar você pela mão. Exatamente. E aí foi onde a gente se conheceu, nos falamos ali poucas vezes no balcão, até a gente, então, poder nos encontrar pela primeira vez lá no escritório e a gente, então, se conhecer de verdade, um pouquinho da história uma da outra. Exatamente. Né? Foi incrível, né? E aí eu falei, não, a gente precisa contar essa história. Bom, e você ficou 14 anos em Portugal, né? Você conta essa história. Você saiu do Piauí. Aí seu marido foi morar... Ele é europeu? Ele é português. Na verdade, eu nasci no Piauí, mas eu morei em São Paulo. E aí, de São Paulo, é que eu fui para Portugal. Eu fui para Portugal sozinha, fui para lá trabalhar. E 6 anos depois de estar lá, eu fui para trabalhar na área de farmácia. E depois de 6 anos de estar lá, é que eu conheci meu marido. Conheci meu marido, casei, tudo bonitinho, tudo lindo. Quando eu achei que estava vivendo o sonho europeu, aí meu marido é transferido para o Brasil. Aí eu falei, eu não vou. Eu vou ficar aqui. Meu filho está na escola, eu não vou bagunçar minha vida para voltar para o Brasil. E ele, não, mas eu acho que eu também não vou ficar. Aí ele ficou 2 anos aqui no Brasil sozinho, e eu em Portugal. Ele ficava 3 meses aqui, 15 dias em Portugal. 3 meses aqui, 15 dias em Portugal. Aí chegou um ponto que ele falou, olha, já são 2 anos, ou você volta, ou você vem, ou eu vou continuar minha vida. Aí eu falei, bora, peguei no filho, falei, vamos voltar para o Brasil. Aí voltei para o Brasil, primeiramente fui para São Paulo, moramos em São Paulo. Quando chegou em São Paulo, fui trabalhar na minha área, que era farmácia, e engravidei. Do segundo? Do segundo. Engravidei,
Fiquei ali trabalhando, já grávida, já estava no final, foi uma gravidez de risco. Estava no final da gravidez, ele foi transferido para o Rio de Janeiro. Eu falei, eu não vou. Eu vou ficar em São Paulo. Ele, não é possível, toda vez. Eu falei, gravidez de risco, eu já tenho o meu médico aqui, eu não vou mudar para o Rio de Janeiro. Moral da história, fiquei em São Paulo até o Enzo nascer, e aí quando o Enzo estava com 2 meses, eu mudei para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, não tinha uma rede de apoio, porque eu não tenho família, não tinha ninguém aqui, então eu estava com uma adolescente, Sim. um bebê e um marido que vivia viajando, e sem rede de apoio para trabalhar em farmácia, fazer noites, Sim. enfim. Você é farmacêutica? Técnica em farmácia. Sim. E aí eu falei para ele, eu não vou voltar para a farmácia, porque eu não consigo dar conta de uma adolescente, estava naquela fase assim muito rebelde. Você não para em casa, eu tenho um bebê, que eu vou deixar esse bebê com quem para cuidar? Se eu não tenho ninguém que eu tenha confiança. Então, procura alguma coisa que você goste, que você queira fazer. O que você quer fazer? E aí, o meu sonho, na verdade, era ter a Wink aqui por conta da minha sobrancelha. Porque, por ter morado muitos anos em Portugal, eu vi a Wink nascer lá. E eu fui cliente desde a primeira loja que eu vi nascer lá. Explica pra gente aqui, pra quem ainda não conhece, o que é o Wink? A Wink é uma loja de sobrancelha que utiliza uma técnica na linha, que a gente faz a sobrancelha do início ao fim na linha, sem usar pinça, sem usar cera, sem usar qualquer outro artifício, apenas linha. E ela atua, gente, hoje em quase todos os shoppings do Rio de Janeiro. Pelo menos os melhores. Os melhores, Pelo né? menos os melhores a gente Aqui está. já tem? Tem, Aqui tem, ó, a um. gente está no Parque Shopping Jacarepaguá, Sim. tem no Barra Shopping, tem no Rio Design, tem no Metropolitano, tem na Zona Sul, não tem? Tem o Rio Sul, Praia Shopping, Laranjeiras, Gávea. Gente, para quem, assim, a comunicação visual da loja da Wink tem uns espelhos brancos, daquele De princesa. de princesa. Espelho meu, né? Exatamente. Aí você sentiu falta, veio pro Brasil, cadê a Eu sobrancelha falei, que ninguém vou... sabia fazer na exatamente. linha? Eu chegava e falava, eu quero fazer minha sobrancelha na linha. E aí as pessoas colocavam um preço absurdo, eu chegava lá, fazia em cima na linha, embaixo com a pinça. Eu falei, não, mas eu quero fazer toda na linha. É impossível fazer. Eu falei, gente, eu já faço há 7 anos na linha toda. Como que a pessoa me disse que é impossível? Só que eu não sabia fazer. Eu era cliente, Sim. né? Eu já tinha tentado entrar na Wink lá, porque eu queria aprender aquela técnica que eu achava uma arte. Achava e ainda acho ser uma arte. E eu pensava assim, um dia, se eu voltar para o Brasil e eu souber essa técnica, eu vou arrasar no Brasil, porque isso não tem lá com certeza. Mas, por algum motivo, eu fiz umas 3 ou 4 entrevistas e não passei. Alguma coisa me gongou, não sei o quê. Até hoje eu pergunto para a Felipe, era para ser tua designer, a Felipe é a criadora da marca. E não passei, e aí acabou que eu desisti também, já estava na minha área, trabalhando, então também foi algo que eu não insisti. Quando a gente veio para o Rio, que eu senti essa necessidade da minha sobrancelha por ser clara, ser fininha, e aí por ser fininha e ser o pelo loiro, todo mundo afina mais ainda. Né? Porque é para deixar igual, que é para deixar harmônico. E era o que eu não queria, porque na Wink eu tinha conseguido encontrar uma harmonia onde ela ficava com uma espessura bacana, sem ficar fina. E feita na linha, sem usar pinça e sem usar cera. Aí eu falei, é isso que eu vou trazer. Ele, mas é lá de Portugal? Eu falei, tá bom, eu vou entrar em contato. Ele, então entre em contato, o que você conseguir, depois eu te dou apoio. E aí eu entrei em contato, a Filipa, por um acaso, já estava também fazendo um movimento para vir para o Brasil. Para a expansão da marca. Para trazer a marca para o Brasil, então juntou a fome com a vontade de comer. Ela queria vir, eu queria trazer. E você consumia a marca? Já era apaixonada? Eu só pensava na minha sobrancelha. As pessoas, nossa, você foi visionária, você pensou. Eu falei, não, gente. Eu só pensava em fazer minha sobrancelha. Eu falei, vou ter um monte de gente que sabe fazer essa técnica e eu vou fazer minha sobrancelha. Mal sabia eu onde eu estava me metendo, né? E eu queria só uma loja, ou, na verdade, um quiosque, que lá era muito comum ter quiosque em shopping, que fosse perto da minha casa, que desse para eu trabalhar e desse para eu cuidar do adolescente que estava me dando trabalho na época e do bebê que eu tinha acabado de ter. Sim. Então, era uma coisa assim, que eu não ia me tornar uma mulher inútil, dona do lar, vamos dizer, não que dona do lar seja inútil, mas aquela pessoa que não trabalha, que não produz visivelmente. E eu ia poder cuidar do meu lar e dos meus filhos, tendo um marido, então, que estava sempre viajando. E aí foi assim que a Wink nasceu aqui, não conseguimos colocar quiosque.
As pessoas têm muito preconceito de fazer serviço no mall do shopping. E aí abrimos a primeira loja em 2015, 6 de março, no Downtown. Abrimos a nossa primeira loja. Não tinha pretensão nenhuma de virar master franqueado ou de virar representante da marca aqui no Brasil. Era só a loja mesmo. Nesse mesmo ano, em agosto, eu abri em março, se eu não me engano, em agosto, a gente abriu o quiosque, então, no Praia Shopping. E aí eu fiquei com uma loja e um quiosque. As coisas estavam indo mais ou menos bem. Obviamente, a gente ainda não estava nem sequer tirando nada da loja, sim, porque era o início, era um investimento. Eu não entendia muito bem, também não fazia sobrancelha. Eu tinha ido lá, quando adquiri a franquia, fazer a formação, aprender tudo lá para poder trazer para cá. Final do ano, meu marido perde o emprego, porque ele trabalhava numa multinacional que prestava serviço para a Petrobras, e foi na época do Lava Jato, enfim, aquelas situações todas. Acabou que a empresa dele foi retirada e ele perdeu o emprego. E a gente ficou com a loja, o quiosque, ele desempregado e a gente naquela situação. Voltamos para Portugal ou ficamos aqui? Já tinha investido. Como que a gente ia recuperar o investimento de uma coisa também que não estava dando e de uma técnica que ninguém conhecia? Porque quando eu tive a ideia de trazer a Wink, para mim, parecia muito factível, muito palpável. Era um negócio muito próspero. E você acreditava muito? Porque você vivia porque a necessidade? Eu consumia aquele serviço. Mas quando tudo desabou, eu pensei, por que eu inventei de trazer um negócio que ninguém conhece para o Brasil? E as pessoas que conhecem têm preconceito, não gostam ou já sofreram algum tipo de assadura com a linha. De ter cliente que entrava na loja, quero fazer a sobrancelha, que a gente dizia que ela fazia assim. Eu falava, pelo amor de Deus, abaixa os braços, as pessoas vão achar que a gente está te assaltando dentro da loja. E ela, na linha não. Então, a gente viveu um processo para ser aceito dentro do mercado e as clientes começarem... Porque culturalmente, a brasileira não consumia na linha. E as que já tinham experimentado, tinha sido uma experiência ruim. Mas, com o tempo, e eu sou nordestina, brasileira, não desisto nunca, falei, não, vamos tentar, porque a gente não vai desistir. Meu marido me deu um tempo, ele virou para mim e falou, você tem 8 meses. O que eu tenho no banco dá para a gente viver 8 meses. Ou dá certo, ou em 8 meses a gente fecha tudo. É que nem dá para vender. Fecha tudo e a gente vai embora. 8 meses. Depois, estávamos com as lojas bem equilibradas, ainda não estávamos a ganhar dinheiro, mas eu já estava trabalhando na primeira franquia. De abrir, então, a primeira loja com uma franqueada e não como eu sendo franqueada, e sim já sendo master franqueada. Que aí a gente correu para Felipe e falou, olha, ou a gente fecha e vai embora, ou a gente continua, mas meu marido não tem como trabalhar. Ele não vai arrumar emprego aqui. E aí foi quando surgiu a proposta dele, por que ele não vira comercial, então, da Wink? E vocês passam, então, a representar a marca, uma vez que na abertura da loja a gente construiu uma amizade, uma confiança dela entender que a gente ia tratar o negócio dela como se realmente fosse o nosso. Sim. E aí foi quando a gente conversou e falou, então, quanto que é para os direitos para a gente poder representar a marca? E aí a gente adquiriu, sem nenhum real no bolso, a gente adquiriu os direitos de ter a Wink representar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. Pelo pouco que a gente se conhece, assim, né, dá para perceber que você tem um perfil da dominância e da influência e ele um cara mais conforme, né? Ele é mais analítico. Ele é muito número, muito exato. Nesse momento aí, né, da visão empreendedora, né, do empreendedorismo, foi um momento decisivo na vida de vocês. E a gente está falando aqui de um destino familiar, né? O que você consegue hoje identificar, de fato, qual foi o combustível que manteve vocês aqui, assim, que não deixou essa chama se apagar? Porque já estava no balão de oxigênio. Fé. Fé. Não tem outra coisa. Quando eu lembro, até me dá um aperto, porque meu marido ele é muito analítico, cético. Uhum. Não, é europeu, é frio. Sim. Então não tem aquela coisa assim, vai dar certo. Se ele estiver fazendo contas,
e as contas disserem, não vai dar certo, eu posso estar aqui me descabelando, dizendo, vai dar. Ele fica, não vai dar, não vai dar. Para você ter uma ideia, eu vivi um ano que o pior horário da minha vida era entrar no carro para ir embora. Eu imagino. Porque entrava no carro, dependendo de como Foi o dia, foi o caixa. Ele falava assim, amanhã vamos embora. Final do mês vamos embora. Não vai dar. Não dá para sustentar assim. Você já viu a quantidade de família que você tem que sustentar? Salário para pagar? Não vai dar fazendo esse valor. No dia seguinte, entrava no carro, batia a porta. A gente vai ficar rico. Isso vai ser muito bom. As clientes estão gostando da marca no outro dia. Não dá. Eu que sou louco. Por que eu caí na sua conversa? Por que eu deixei você me convencer? Foi um ano vivendo isso assim. Todos os dias, batia a porta do carro, era a mesma conversa. E eu sempre... No início, eu respondia, eu tentava argumentar. Depois de um tempo, ele falava, eu rezava. Ele estava lá no meu ouvido, eu estava, ai, Senhor, por favor, dá uma luz. A visão era sua. A fé, eu não tinha visão. Se eu dissesse, eu enxergava, eu me via em todos os shoppings, eu me via, não via. Mas eu sabia que eu só tinha aquela opção. Eu não tinha outra. Eu não podia errar. Eu não podia errar. Eu tinha um filho terminando a escola para entrar numa faculdade e eu tinha um bebê. E eu tinha um marido que, naquele momento, estava muito desacreditado. Sim. Então, não podia errar. E aí, eu bater o martelo para a gente ficar aqui tinha sido uma responsabilidade muito grande minha. Então, eu não podia errar. Tinha que dar certo. E você sentia que tinha algo em você que Deus falava, é por aqui, sim, é por aqui. Sim, é por aqui. Fica. Eu não sentia no meu coração da gente ir. Porque se eu sentisse, não, vamos embora, eu ia dizer, vamos embora. Eu não tenho problema de, acabou, não deu, largar, soltar. Eu não tenho apego. Sim. Meu marido é mais apegado, eu não tenho apego. Se não deu certo, vamos embora, vamos começar no outro lugar. Tanto que eu digo que a gente já viajou muito, já morou em muitos lugares, exatamente por eu não ter esse apego. Mas eu tenho que sentir isso. Sim. Entretanto, as coisas aconteceram, né? O sol iluminou, a vida foi seguindo, a gente conseguiu entrar em todos os shoppings, conseguimos ter bons franqueados, pessoas que também acreditaram no sonho. 8 anos depois de ter a Wink, antes disso, eu começo a falar para ele da minha necessidade que eu sentia na unha. Eu conheci uma manicure aqui, gostava do trabalho dela. Daqui a pouco, a mulher ia embora. Aí eu ainda tentava seguir, mas com a minha rotina era muito difícil. Ou seja, você ia no lugar fazer a unha, gostava da manicure, e quando você voltava, aquela profissional não estava mais lá. Aí vivemos uma era um boom das esmalterias. Sim. Se eu não me engano, foi o quê? 2016, 2017? Mais ou menos. Começou as esmalterias a nascer. Eu falei, bom, agora está ótimo, porque agora é um lugar especializado. E eu via os lugares especializados como a Wink. Se tu entrar na Wink e a gente errar a sobrancelha, tem que fechar. Sim, se você entrar numa esmalteria, tem que fechar. Errar, tem que ter profissional tu qualificado. Tu só faz aquilo, tu tem que ser bom naquilo. E as esmalterias, eu comecei a ver as que nasciam do meu lado, nos shoppings que eu estava. Então, eu ia frequentando esses lugares e daqui a pouco fechava. Era coisa de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos no máximo, as esmalterias fechavam. E eu ficava, não é possível. Alguma coisa não funciona. O que é que não funciona? E eu comentava isso com meu marido. Eu não sei o que não funciona. Às vezes, um lugar bonito. Infraestrutura. Tudo legal. E não funcionava. Ele, é porque você é muito exigente. Às vezes, as pessoas só não continuam. Não, tem alguma coisa. Eu ficava... Aí começou a ter um sentimento de, e se eu abrisse? E se eu abrisse uma loja com a experiência que eu tenho, do que eu conheço de treinamento, porque quando eu trago a Wink para cá, a Wink me obrigou, não a marca, mas a Wink em si, o meu trabalho aqui, era muito caro eu trazer um instrutor de Portugal para poder fazer uma formação. Sim. Então, a Wink me obriga a me tornar uma formadora, uma instrutora de design de sobrancelha. Então, eu passo não só a representar a marca, como eu passo também a educar.
E aí eu pensava, com o meu conhecimento, com o que eu entendo de treinamento de equipe e o que eu enxergo dentro das franquias, o que não dá certo é porque não há um treinamento, não há um processo. Não há uma cultura, não há um treinamento, cada um faz da maneira que quer. Se eu pegar o conhecimento que eu tenho e eu abrir, E criar os processos. eu pensava assim, eu vou dar certo. Na minha cabeça, eu pensava sempre que ia dar muito certo, não querendo me achar, mas eu pensava, é isso que falta. Na minha cabeça, era só isso que faltava. Aí montamos, eu lá, na minha cabeça, com meu marido falando, porque eu sonho assim, sonho assado. Escolhi o nome, estruturei a marca. Um dia qualquer que a gente estava jantando, tomando um vinho na sala, eu falei, vou te convencer da nossa nova marca. E apresento para ele, então, o projeto, como que eu imaginava que deveria ser a esmalteria aqui no Rio de Janeiro. E ele, então, me mostra, me diz, então, como que vai ser, que se for bom... me convence. Me convence que, se calhar, eu vou te apoiar. E aí eu fiz lá todo o desenho, o nome, expliquei como eu queria, as cores, a bancada do spa, que hoje é um sucesso. Sim. Ele, deixa eu jogar isso aqui no Pinterest, deixa eu jogar aqui no Google para ver se tem essas coisas todas que você está dizendo. E ele foi gostando. Eu sei que eu fiz numa folha normal, a gente conversando, bebendo vinho, rindo. No final, ele falou, eu gostei também. Vamos fazer? Eu falei, você está brincando? Eu falei, bebeu já, né? Aí ele, não, vamos fazer, vamos apostar, vamos fazer uma loja e vamos ver como funciona. E aí, nesse mês, eu fazia aniversário 18 de março. E foi exatamente quando veio a pandemia e fechou a nossa área. Porque já tinha fechado muita coisa, mas a área da beleza ainda não. A área de beleza e serviço ainda estava algumas coisas funcionando, a gente ainda estava funcionando. E estavam debatendo se a gente ia fechar ou não. E aí, no dia 18 de março... Fechou. Bateram um martelo de que é para tudo fechar. Aí fechamos, obviamente. O que eu tinha para poder investir numa loja, a gente comeu na pandemia, né? A gente viveu na pandemia. Tinha o Wink, que a gente aguentou a Wink todas as nossas lojas, todas as nossas funcionárias na pandemia. E a dona volta, então, para a gaveta e fica um sonho guardado ali por muito tempo depois da pandemia. Porque quando a gente volta da pandemia... Tem todo aquele processo de novo, de recuperação, de capital. Não, todo mundo endividado. Sim. Nossas equipes, a gente não demitiu ninguém, a gente não fechou nenhuma loja. Para não dizer que a gente não fechou nenhuma loja, a gente fechou a loja do Via Parque porque a franqueada já era uma decisão. Antes da pandemia, ela já queria fechar, só que a pandemia engoliu ela segurou todo mundo. E depois da pandemia, ela soltou a loja porque já era algo que ela queria fazer. Sim. Tanto que a gente abre de novo. Após ela largar, outra pessoa pegou a loja. Aí a gente ficou naquilo e a dona virou um sonho de gaveta. Estava lá, guardado. Um dia, conversando com uma professora particular do meu filho num café da manhã, ela estava dando explicação para ele, a gente tomando café e conversando. Eu falo, tenho que ir na manicure, mas a minha manicure é lá na freguesia, depois eu tenho que voltar para o downtown, perdi metade do dia só para fazer a unha. Não sei o que fazer para a gente ter uma coisa aqui perto, que seja bom, atendimento bom, profissional bom. Ela começa a se lamentar também. Da profissão dela. Não, porque se eu pudesse também eu abria, porque eu não sei como que faz, eu não sei como, não sei o quê. Quanto será que é para abrir uma esmalteria? Ali a gente brincou, eu joguei um valor... A gente ficou brincando ali, riu, e eu fui fazer minha unha. A vida seguiu. No dia seguinte, ela de novo lá dando aula, a gente volta a conversar e ela volta a perguntar, e aí, Dani? Tu não pensa em abrir, tu não sonha? Eu falei, sonho, gosto, acho bacana, mas tem que ter dinheiro. Eu, por conta da pandemia, nesse momento, não tenho, mas eu sei como eu faria. E lá meu marido entrou no meio da conversa, a conversa se dissipou, mais um dia se passou. Uma semana que toda vez que a gente se encontrava, a gente brincava da esmalteria, até que um dia ela me encosta e fala, mas e aí? Se abriria ou não abriria? Aí eu falo, peraí, vou na gaveta, abro a minha gaveta, puxo o papel. Eu falei, eu não só abriria, como eu já sei até como vai ser minha esmalteria. Dou o papel para ela. E ela, dona, amo o nome. E essas cores, como que fica essas cores? Aí a gente entrou lá no... Eu falei, meu marido separou umas fotos aqui do Pinterest, mais ou menos essas cores aqui. Ela, eu também gosto. Mas quanto que você acha que seria? Aí eu joguei um valor lá e ela olha para mim e fala, mas eu tenho esse valor.
Eu só não sei como que faz. E eu olhei para ela e falei, tu não brinca não, porque eu sei como que faz, mas eu não tenho esse valor. Exatamente assim. Então, vamos abrir. Aí eu, tu tá brincando, tu tá de brincadeira. Ela, não, vamos abrir. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com meu marido, que aí passa uma coisa mais séria. O meu marido é o cara que faz os contratos, que cuida de toda a parte comercial. Analítica, Exatamente, a parte contratual não é comigo. Se for viável, fui conversar com meu marido, aí veio o preconceito, né? Uma professora ter esse valor? Olha onde você está se metendo. Eu falei, não, mas se tiver para a gente começar, pelo menos a gente sabe como fazer o negócio. A gente não vai deixar o negócio morrer, porque a gente sabe como fazer. Mas você está vendo, ela é professora, vai gastar o dinheiro da mulher se não der certo. Aí vem o pessimismo europeu, né? Se não der certo e não sei o quê. Eu falei, cara, é só para você dizer, fazer um estudo e dizer se é viável ou não. Só isso, gente. Mas nada, moral da história. Mas ele já tinha vivido a pandemia, já tinha vivido o início da Wink. Ele já me conhecia, né? E já conhecia também o que era passar dificuldade, coisa que ele não tinha sabido até então. Aí ele falou, se você está dizendo e você sentiu que vai valer a pena, eu falei, senti. Sentiu mesmo no seu coração? Eu falei, senti. E ele, então vamos. Aí a gente começou a marcar reuniões mais sérias, fomos atrás de uma arquiteta e tiramos, então, a dona da gaveta e criamos a primeira dona. Abrimos a dona em dezembro. Foi em dezembro. Aí tem a história que você foi lá na sua manicure, que é a nossa cliente, lá na freguesia. Que indicou... Que é Tati. A Tati, né? Tati ou Thaís? Não, Thay. A Thay. A Thay. E aí você gostou e perguntou pra Thay quem tinha feito. Exatamente. Aí ela falou, é uma conhecida, né? Ela indicou essa... Que ela estava começando a arquiteta na época. Sim, porque meu marido virou para mim e falou assim, olha, depende do valor que a arquiteta vai dar para fazer o projeto. Aí ele deu um budget, só pode ser X. Se for mais que isso, vocês esqueçam o projeto. Aí eu tô na minha manicure, fazendo a minha mão, mas eu gosto muito da sua sala, acho que ela está muito bem organizada. Foi você que fez? Ela, não, fiz com fulana, que foi a nossa arquiteta. E eu, por uma acaso você não tem o contato dela? Eu gostava para poder, porque às vezes eu já tenho uma arquiteta na Wink, mas eu quero experimentar outra para ver questão de preço. Aí ela tem, eu vou passar para você. E ela passou. E aí era uma arquiteta que também estava iniciando, que também estava começando. Então, ela fez um preço muito, muito, muito bacana, porque era um projeto que, se desse certo, quando a gente sentou para conversar, eu falei para ela, olha, primeiro eu mostrei o Wink, eu falei, você está vendo a Wink? Se a dona funcionar e der certo, do mesmo jeito que eu tenho uma pessoa que eu não troco por nada, que só cuida da arquitetura da Wink, eu vou ter você que só vai cuidar da dona. E ela acreditou. E ela apostou e falou, tá bom, então vou fazer um preço. Então, ela hoje foi honrada e continua sendo a arquiteta da única RIS. pessoa que cuida dos projetos da dona. Onde quem quer comprar uma dona tem que passar pela mão dela. Não passa sem. Que legal. Aí a gente conseguiu o projeto no valor que o marido tinha dito que podia ser. E começamos, então, a dona e tiramos realmente a dona do papel. Fomos para uma loja no downtown, muito escondida, ao ponto do meu filho mais novo um dia estar de frente para a loja e falar, mãe, você vai abrir aqui mesmo? E eu vou. Posso dizer uma coisa? Eu falei, pode. Eu acho que não é muito inteligente você abrir aqui, não passa uma pessoa aqui na frente. Eu falei, Senhor, será que isso é um sinal, coração? Será que isso é um sinal? Eu falei, não, filho, mas hoje em dia a gente tem um Wink aqui na frente, a gente vai contar com a internet, vai fazer uns trabalhos. Ele, tá bom. Abrimos com muito medo, acreditando muito que a imagem da marca que a gente estava criando era para um público semelhante ao que a gente tinha na Wink, que a gente conseguia trabalhar esse público, trabalhar esse público que também era um público carente, tá? Desse trabalho, dessa mão de obra, porque todas as clientes que entravam na Wink perguntavam por uma manicure. E aí, se você não tem uma pessoa boa para indicar, você não indica, porque você não vai dar seu nome num lugar que depois a cliente fala, você me indicou lá, não foi legal. E ali a gente ia ter certeza que a gente não só ia indicar, como a gente ia levar ela pela mão e ter certeza que o serviço dela ia ser garantido.
E demorou um tempinho, uns 2 ou 3 meses, até a gente ver a coisa acontecer, mas ela aconteceu, né? Ela aconteceu ali escondidinho, tivemos 2 anos só aquela loja, trabalhando, aprendendo, eu não fazia unha. Fui aprender, fui para sua sala de aula, fiz cursos de banho de gel, hoje eu faço unha como todas as minhas profissionais fazem. Se chegar uma cliente, está todo mundo atendendo e tiver uma mesa livre, eu não perco o cliente, eu sento e atendo. Tal e qual eu faço na Wink. Tudo que as minhas profissionais fazem na Wink, eu sei fazer e sou eu que ensino. E na Dona, eu montei todos os processos de maneira que todas as profissionais que entrem para trabalhar com a gente, mesmo que elas já tenham experiências, elas passam pelos processos também para todo mundo poder fazer igual. E tem aquela garantia que, se der ruim, eu vou estar ali. Porque se aparecer uma cliente, se aparecer um problema, eu vou estar ali para resolver. E qual foi o seu maior desafio no mercado das unhas? Assim, qual foi sua maior muralha que você teve que quebrar? A humana. A humana. Profissionais. Você consegue identificar qual o maior desafio em lidar com esses profissionais? Autossabotagem, na verdade, porque é uma profissão digna, é uma profissão bonita, é uma arte, não deixa de ser uma arte. Eu digo sempre isso, a gente trabalha com o belo, Sim. não é? Porque nós estamos embelezando as mãos, mas elas não enxergam o belo. Não enxergam. Você precisa fazer todo um trabalho, e é um trabalho exaustivo, porque elas... É um mundo, quando você começa a falar de beleza, de prosperidade, de crescer fazendo unha... Ganhar dinheiro. Sim. Ter uma vida digna. Elas começam a se sabotar. Elas começam a se sabotar. Até as que entendem, começam a entrar na linha um pouquinho, que a gente fala, cara, se você não atrasar, se você vier seus dias direitinho, com a comissão que você está ganhando, sem investir no material, no final do mês você vai tirar X. O que você faria com esse valor? Elas têm sonhos, elas têm contas para pagar, elas falam, nossa, seria muito bom. Mas aí depois, ao longo do processo, elas vão se sabotando e eu não entendo. Eu gasto um tempo, às vezes, pensando em cada profissional que eu tenho, que tem tanto potencial, mas que a gente tem que trabalhar a mentalidade de tão freneticamente, tão forte, porque senão você perde aquela profissional porque ela se sente exprimida. Porque no mundo da manicure, para você conseguir um padrão, uma maquiagem... eu sou manicure, não tenho que estar maquiada. Mas você trabalha com belo. Sim. Você trabalha com a beleza, a tua cliente está ali, você tem que mostrar para essa cliente que você se preparou para ela, que você está disposta a atender, que você está pronta para atender. E não é só você dizer. Tem que comunicar. Tem que comunicar, a sua imagem tem que falar, o seu cabelo tem Sim. que falar, e se a gente deixar, elas vão atender de uma maneira que você vai falar, não é isso. E eu estou sempre me repetindo, olhem para o lugar onde vocês estão, para o shopping onde vocês estão, para a imagem do lugar onde vocês estão. Essa imagem aqui deveria inspirar vocês a querer mais, a estar mais bonitas, a estarem maquiadas, com o cabelo alinhado, né? Não falar tantas vezes, perde um tempo falando uma bobagem, uma besteira aqui, outra ali, que a gente tem que estar sempre ali corrigindo. Mas, para mim, o maior desafio, obviamente, tirando toda a parte do sistema que a gente vive, governamental para você ter uma empresa, e a sociedade, que não é uma coisa leve. Sim, é desafiadora. Leve, mas essa parte, de uma certa maneira, a gente consegue sobrepor ela, a gente consegue contornar, a gente consegue sobressair, a gente consegue fazer. Mas a parte humana, que não depende de você, depende só do que você está falando para o outro que ela é capaz, de um mundo que você enxerga e que ela ainda não enxerga, mas que ela deveria confiar em você, dar a mão e falar assim, então me guia, eu vou só seguir com você, porque se ela fizesse só isso... O céu é o limite. Seriam minhas franqueadas no final. Sim. Entende? Não seriam mais as minhas manicures. É o que eu sempre falo aqui, a gente consegue treinar tudo, menos o querer, né? Sim. O querer você não tem como treinar. Sim. A pessoa precisa querer. Ela tem que romper isso. E, infelizmente, é uma realidade que a gente vive. Tanto que hoje, no mercado das unhas, você vai perceber estatisticamente que as profissionais mais bem-sucedidas, elas vêm de outra área.
ou ela era uma advogada, ou ela estava se formando em uma outra área, e ali ela fez a conta e viu que ela fazendo unha é melhor remunerada do que aonde ela teria um investimento a longo prazo até ela poder reaver, né, ou na enfermagem, ou na advocacia, ou qualquer outra profissão. E é a grande dificuldade, porque está na mão dela, né? A manicure, ela não consegue entender que ela está habilitada a prosperar, porque a mentalidade dela não permite, né? A ambiência dela, geralmente essas mulheres, elas vêm ou elas foram mães solo muito cedo, então se viram sozinhas, abandonadas, com uma criança para criar, num ambiente de muita escassez, e ela não tem essa visão. Ela não tem essa percepção, né? E lá no projeto, onde você teve o prazer de conhecer e estar com a gente lá um dia, você vê que o meu trabalho ali é um trabalho de formiguinha, né? Mas, assim, as que entendem, elas já saem dali com uma outra visão sobre a profissão delas. Mas é desafiador. E elas olham para dentro e elas falam, realmente, eu sou uma profissional que eu me saboto e elas, na verdade, a nossa mente, ela sempre nos colocam, levam essas profissionais tão talentosas a um lugar da necessitada. E ela não é necessitada, ela é a protagonista. Sim. No dia que ela entende que ela protagoniza, que ela não é a necessitada, todo mundo, o jogo vira, né? E é como se... E parece que, tipo assim, se ela faturar, é como se ela não tivesse permissão de viver aquela prosperidade. Sim. Né? E isso está muito da ambiência. Não é possível, na cabeça delas não é possível para mim. Uma vez eu estava fazendo uma reunião mensal, e eu estava falando exatamente do fato da pessoa se permitir a ganhar mais e se permitir, a partir do momento que ela se permite, ela faz tudo correto para que as coisas aconteçam na vida dela, por mais que pareça, e eu sou a prova viva disso, que tudo está dando errado, em algum momento vai funcionar. Sim. Você não precisa entender como vai funcionar. Só precisa fazer. Faz a tua parte. E aí, quando eu estou falando isso, uma se levanta e diz assim, mas você não entende porque você não vive a minha realidade. É a minha realidade. Você não pode falar de uma realidade que você não vive. E ali eu entendi, obviamente, que com aquela profissional não adiantaria eu dizer para ela, porque ela não iria acreditar, eu conheço a sua realidade, porque eu vivi a sua realidade. Sim. Mas ela já me via num patamar em que para ela ia ser apenas um dogma. Eu estava ali falando como se, estou falando... Mas não viveu na pele. Não viveu na prática. Então, a gente chega num ponto na vida que as pessoas que ainda não alcançaram algo te olham de um ponto como se você não entendesse aquela realidade. E a pessoa que pensa, essa é a minha realidade, tem a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, ela vai sofrer mais, porque ela pode até sair dali, mas ela vai demorar muito mais tempo do que uma outra pessoa que pega o gancho da Aline falando, da Daniele falando, de outras profissionais que cresceram falando, e fala, se elas conseguiram, eu também vou conseguir. Deixa eu ver aqui o que a Aline fez para abrir tantas lojas, para ter o podcast dela. Deixa eu ver o que a Aline está estudando, o que a Aline está lendo, onde a Aline está indo para conseguir o que ela tem. Deixa eu ver o que a Dani está fazendo, com quem que a Dani está falando, que tipo de conteúdo a Dani está consumindo. Porque às vezes é só isso. Porque às vezes é só isso. A pessoa pega uma leitura, pega uma frase que você disse, ela se agarra naquilo e ela acredita que vai ser capaz, ela chega lá e faz. A grande questão... Meu sonho era trabalhar com as manicures que já tivessem essa mentalidade, mas as que têm essas mentalidades não vêm trabalhar comigo, porque elas já querem ter ela não tem uma visão do business, ela exatamente, ela já está empreendendo para ela. As meninas com quem eu trabalho, é o que eu digo para elas, isso aqui não tem que ser uma prisão. A dona não é um ad eterno para você, a dona é um degrau. É isso aí, um trampolim. Usa a dona para você ganhar experiência, perder o medo, se garantir, ter prática. Se inspirar no que acontece aqui, na minha jornada, na minha trajetória, no meu negócio. E, assim, uma coisa que eu sempre falo, igual ela falou para você, né? A minha realidade é a minha realidade, não é a sua. Então, assim, o que eu falaria para ela, então? Mas se você mudar a sua realidade, você já ajudou o mundo. Porque a partir do momento que você deixa de ser um precisado... Você já ajudou a quem precisa. Então, se você, muitas das vezes, elas não se habilitam a prosperar até por uma escassez que vem de alguém que ama muito. Então, se minha mãe tem uma vida desafiadora,
eu não posso ter uma vida próspera, Sim. né? Então, assim, ou se o que eu vou prosperar ainda não acolhe a minha mãe, então eu não posso ter. É inconsciente, né? E nem todo mundo consegue despertar e entender que isso é uma coisa que está na E que é mente um dela. pensamento errado, né? Porque ela pode pensar, se eu prosperar, eu vou resgatar minha mãe, eu vou Exatamente. resgatar meu filho, eu vou resgatar aquela pessoa que não Mas conseguiu lá, eu vou ajudar aquela pessoa. Mas é impressionante, é totalmente inconsciente. E a gente faz alguns testes, né, da nossa mente, você vê que tudo realmente é a percepção da sua mente. Eu estava até fazendo um teste esses dias, né, é uma imagem que fica circulando, né? E aí diz, se você consegue ver a imagem girar para os dois lados, é porque a sua mente consegue ver uma situação por mais de um ângulo, né? Sim. E eu via, assim, tinha hora que eu via, tinha hora eu forçava a minha mente para ver pelo outro ângulo. Porque a percepção, ela é isso. Por isso que somos tão... Eu posso ter uma fala aqui, você interpretar de uma forma, né, e outra pessoa interpretar de outra forma. Depende de como a mente dela vai receber. E a nossa mente, ela vem de um ambiente onde a gente cresceu. Então, a base, a ambiência, ela é tudo. Porque como você começa a sair daquele ambiente que ele é escasso, e é o que você falou, olha o ambiente que vocês estão aqui, nos shoppings que vocês estão, com as clientes que vocês estão interagindo. Muda essa atmosfera, né? Começa Sim. a abrir a sua mente para acessar esse ambiente, mas cria um bloqueio. Um bloqueio. A mente dela já cria um bloqueio assim, esse lugar não me pertence. Eu nunca vou acessar isso aqui. E, cara, e assim, se ela fizer a conta, talvez... De ter situações que, às vezes, elas têm vergonha de falar o valor. Exatamente. Elas têm medo, às vezes, de falar o valor que vai cobrar da cliente, porque aonde ela atende, na comunidade onde ela vive, aquilo seria absurdo pagar aquele valor na unha. Exatamente. Porque como eles não consomem caro, não sabem comprar caro. Sim. Porque se consome, né, escasso, né, vai comunicar escasso. Então, e a mente está sempre ali, né, na continha, né? Será que vai dar? E muitas das vezes ela já está prosperando e ela tem um ralo que essa prosperidade vai por um lugar que ela não percebe, né? E, na verdade, se eu faço, às vezes, lá na sala de aula, eu faço uma conta básica para elas e mostro para elas que elas fazendo atendimentos, 5 clientes por dia, 24 dias no mês, num ticket médio de R$30 por cada cliente, ela já tem uma receita no final do período de R$3.000. Então, ela já saiu da linha da pobreza. Sim. Ela não é a pobre coitada. R$3.000, tem gente aí que está formado e não tem a receita de R$3.000, né? Em outras profissões. E isso daí é o mínimo. É o mínimo. Mas é um trabalho de formiguinha. Então, a gente está indo de loja em loja, de equipe, porque cada loja é um desafio, né? Conseguir montar a equipe daquela loja. Sim. Em que as pessoas entendam qual é a filosofia da marca. Não é aquela coisa de... Porque a gente já tem a cultura de que o empresário ele é o inimigo do trabalhador. Né? E a gente precisa quebrar essa questão e quando elas vêm trabalhar para a gente, que a gente coloca todas as nossas, que elas entendem como regras, que são os nossos processos, que a gente coloca, então, as regras que elas precisam seguir, elas acham puxado. Por conta da questão de, não, mas... Da disciplina mesmo, mas eu sou MEI, eu falei, mas você não vai deixar de ser MEI, você só precisa seguir o padrão, porque toda loja tem esse padrão. Exatamente. Então, a gente precisa todo mundo fazer igual. Está sendo difícil, está sendo desafiador. Não conseguimos montar na primeira equipe, mas está me surpreendendo também, porque eu achei que nós iríamos demorar mais tempo até para conseguir ter profissionais nesse nicho que não tem essa visão, esse alcance. Mas é incrível quando as pessoas, às vezes, algumas pessoas só precisam de uma oportunidade. Só. De um brilhinho, de uma luz no fim do túnel, ela agarra aquilo e quem ela tem perto dela, que ela enxerga que é igualzinho a ela acaba trazendo para a gente. Eu tenho uma irmã, eu tenho uma prima, eu tenho uma amiga que ela enxerga e fala, não, ela vai crescer junto comigo aqui, ela acaba trazendo para a gente e as nossas equipes têm sido formadas assim. Para mim, é o mais desafiador da Dona. É essa parte. Já até falando aqui num outro encontro, né, que hoje o produto, né, humano, né, a mão de obra humana, ela é um problema mundial, né, a mão de obra.
E hoje é o maior desafio de qualquer empreendedor. Porque você demanda de pessoas e você conseguir fazer com que aquela pessoa fique aculturada no seu negócio e siga os Sim. processos da maneira que tem que ser. Porque as pessoas têm que entender que se ela está entrando num negócio que é algo promissor, é promissor justamente porque existe o processo. Então, como que você vai entrar num lugar que já roda uma engrenagem e você quer fazer do seu jeito? Se você está ali é porque o seu jeito não deu certo. Então, você precisa respeitar, botar a sandalinha da humildade e entender, cara, eu preciso seguir essas regras porque isso aqui é o que dá, é o que leva ao sucesso. Até. E a prova viva é que eu estou aqui hoje disposto a engrenar nessa jornada de sucesso. Hoje, lá na Dona, qual é o principal pilar? O que move vocês culturalmente dentro da empresa? Cara, culturalmente é a gente conseguir, dentro do nosso nicho, dar um atendimento de excelência, que é, para mim, a coisa mais difícil dentro de um lugar onde a gente faz unha, pé e mão e conseguir manter um ambiente sereno. O nosso propósito é esse atendimento de excelência, onde a cliente não confunda a gente com um salão. Não é para que... É como se fosse mesmo um spa das unhas. Sim, é para a cliente chegar lá e não temos a cultura do express. Não que a gente não vá fazer um serviço rápido. Eu estou na minha hora de almoço. A hora de almoço a gente acelera e faz o negócio acontecer para a cliente ter o momento dela de almoçar. A gente vai até comprar o almoço da cliente se ela precisar. Mas não é aquela esmalteria de atendimento express. Sentei e fiz a minha unha. Não, a gente... Culturalmente, dentro da Dona, a gente quer realmente passar a linha do spa, do meu momento de relaxar. Hoje, tudo tu faz express. Hoje, e se a cliente quiser fazer algo express, ela vai ter um lugar específico para fazer. Não vai ser na Dona. Na Dona é para ela sentar, para ela relaxar. Vai ela fazer uma mão ou vai ela fazer um spa dos pés. É para ela relaxar e fez uma mão só, ela sair descansada. Fiz uma simples mão, uma manicure simples, mas ela tem que sair de lá relaxada. É a nossa cultura. E, assim, qual a visão que você tem para a Dona nos próximos 3 anos? Como é que você vê a marca? Como é que você imagina? Expandir, né, amiga? Não tem mais lugar para abrir no Rio de Janeiro. Nos próximos 3 anos, eu gostaria de não ter... Quero não ter mais shopping para entrar. Já está em todos, pelo menos em todos que eu já tenho o Wink. Fala um pouquinho do que é, até para quem está assistindo aqui, conhecer o modelo de negócio da Dona Esmalteria. É uma franquia, né, onde a pessoa quando adquire a Dona, ela vai adquirir, eu esqueci o nome que a gente fala, chave na mão, né? Ela compra o negócio e a gente entrega ele pronto. A loja pronta. A loja pronta. E a partir daí, ela vai gerenciar a loja dela com as profissionais dela, que é ela que vai escolher, ela que vai entrevistar, a gente ajuda, dá todo o apoio ali, mas vai ser um negócio dela. E trabalhar dentro do que a gente acredita, e geralmente a minha franqueada, ela tem a mesma necessidade que eu tinha como cliente. Então, ela enxerga na Dona tudo aquilo que ela não quer que aconteça com a cliente dela. Sim, que é as dores que ela vivia. Sim, então ela vai adquirir uma esmalteria, a gente tem pé, mão, esmaltação em gel, alongamentos, podologia, e não fazemos puxadinhos. A gente vai ser especialista só daquilo. Não vamos ter sobrancelha, não vamos ter cabelo, não vamos ter... realmente só pé e mão. E caso exista, assim, alguém que esteja assistindo aqui, a gente tenha interesse em conhecer o modelo de negócio, o investimento, como que poderia fazer para entrar em contato? Você tem algum canal? Tenho sim. Pode entrar pelo meu Instagram, né? @daniparranca. Não, esse é o e-mail. @daniparranca é o Instagram. E tem também o telefone. Pode dar o telefone? Pode falar o telefone? É o 21 9810 75739. Você tem o website? Tem Seja Franqueado? Tem o site Seja Franqueado, tem o Instagram também. Gente, eu dei foi o meu Instagram pessoal, que horror. Não, é o Dona _Downtown. Entrou no direct desse Instagram, já vai ter
Cada unidade tem seu Instagram próprio, mas o universal é o Dona Downtown. Dona Downtown. Isso. E é D-O-N-A. Isso, com um N só, pelo amor de Deus. Todo mundo escreve Dona com 2 N's. Eu não sei de onde tiraram, mas Dona é um N só. A nossa Dona é um N só. Tá, diante de tudo que você compartilhou aqui com a gente, né, da sua fé que te moveu nessa jornada dentro do empreendedorismo voltado para o mundo da beleza, onde você foi movida mesmo, né, pela sua necessidade como mulher, tanto da sobrancelha quanto das unhas, o desafio. Hoje, o que você acredita, assim, que foi algo... O que você... Vou fazer uma pergunta mais elaborada. Tem algo nessa jornada, até aqui, que você faria diferente? Cara, difícil essa pergunta. Porque a gente acerta nos erros, né? Não Sim. tem como você aprender se você só acertar. E eu acho que a gente foi tão atrapalhado na nossa jornada, porque foi uma coisa que ninguém estava esperando, né? Era aquela coisa que eu tinha um executivo trabalhando, ganhando bem, estava todo mundo bem assegurado, eu estava começando o meu negócio, não tinha o que dar errado. E, de repente, o mundo caiu, abriu um buraco, a gente caiu lá embaixo, e depois você está lá embaixo, você tem 2 opções, você fica lá ou você começa a subir. Então, a gente não estava preparado para subir, a gente não estava preparado para passar por isso. Mas a gente passou. Então, eu acho que eu não mudaria nada, porque foi toda essa atrapalhação que a gente viveu, essa coisa, o medo dele, a minha fé, a gente entrar num consenso de que é uma família, então vamos ficar todos juntos, vamos correr atrás daquilo que a gente acredita, que fez a gente chegar onde a gente chegou. Então, talvez eu não mudasse nada, porque, na verdade, eu tenho pena das coisas que eu não tentei, por medo. Se eu fizer e perder, e se eu fizer isso der errado. Porque todas as coisas que a gente tentou, obviamente, algumas deram erradas e muito erradas, porque eu sou uma pessoa muito atrapalhada, mas as que deram certo também deram muito certo. Então, se eu tirasse alguma coisa dessa jornada, eu ia tirar o meu aprendizado. Eu ia tirar o que eu sei hoje. Talvez eu não me envolvesse tanto no início com as minhas equipes. Talvez eu conseguisse separar a Daniele do que era a Daniele empresária, a Daniele empreendedora, da Daniele que convivia com as profissionais, porque eu atendia também, né? Então, o fato de eu atender me deixava muito próxima da minha equipe. Então, talvez eu, no início, O posicionamento seria diferente. eu teria feito um outro posicionamento, mas até isso eu agradeço, porque hoje eu consigo ter amizade, afinidade com as minhas equipes, com os profissionais que trabalham comigo, eu consigo conviver dentro e fora da empresa, sem misturar, me fazendo respeitar, coisa que eu não conseguia lá no início, porque eu me misturava de uma maneira que acabava que eu perdia esse respeito, né? Essa autoridade, e eu perdi a minha equipe. Então, eu apanhei um pouco, pessoas, né? Eu apanhei um pouco até entender que tinha que ter essa separação. Você obviamente hoje se tornar uma pessoa, Isso. a pessoa necessária para esse cargo. Exatamente, que é aquela coisa de você... Se você tem... Eu costumo dizer que quando você tem muita intimidade, você perde autoridade. Sim. Você não tem autoridade sobre a tua equipe. E eu... Era um bololô só na minha cabeça. Para mim era tudo, porque para mim aquilo era tão importante. A loja era a única coisa que eu tinha, que elas faziam parte de mim, da minha família, do meu objetivo, do meu sonho. E eu as tratava assim e colocava a coisa dessa maneira. Não que hoje não seja, mas a minha imposição física, mental, minha postura perante elas é outra. Mesmo que elas saibam que pode contar comigo para tudo. Eu sou a Daniele que, quando uma precisa de mim, pode ser de madrugada, eu vou estar lá. Mas dentro da loja, o negócio é diferente. E no início eu não sabia fazer essa transição. Sim. Então eu apanhei, levei umas lapadinhas aí. Se eu tivesse que modificar alguma coisa, talvez fosse apenas nesse ponto. E até nisso eu fico na dúvida da resposta. Eu vou falar, mas eu não ia saber o que eu sei hoje? Não saberia me
E me você, posicionar. durante essa jornada do empreendedorismo, assim, você buscou aprendizado para essa mentalidade, para esse Ai, posicionamento? Você participou de imersões, cursos, formações? Muitos. Eu fiz coach, eu fiz treinamento de equipe. Tudo que você puder imaginar. Pensa, no início eu tinha vontade e ignorância. Sim. Era o que eu tinha. E tinha que dar certo. Ponto. Eu não tinha o saber, eu não sabia lidar com as pessoas, apesar do meu marido viver dizendo que eu tenho uma coisa natural de ouvir. Eu sou aquela pessoa que naturalmente alguém vai encostar para falar alguma coisa para mim. E eu vou ouvir e eu consigo acolher. Eu sou boa ouvinte. Lidar com pessoas, parece que isso sempre teve em mim, sempre foi natural. Mas é diferente você lidar com pessoas e você liderar pessoas. Sim, totalmente. Ainda mais sendo mulher e liderando mulheres. É porque, assim, pelo pouco que a gente convive, você, né? Eu sou analista em perfil comportamental e você tem um influente alto. O influente, ele é voltado para pessoas. Então, ele se envolve emocionalmente, ele tem essa dificuldade na liderança. Então, assim, a gente não age só pela razão. Então, assim, ele sendo um conforme alto, ele já é mais pela razão, você é mais pela emoção. Mas o que vende é o influente. Então, assim, muitas delas talvez estão com você e têm a sua visão pelo teu influente, porque o influente, ele tem essa conexão, entendeu? Então, faz a diferença, principalmente na parte... Atrapalha um pouco na liderança, mas também eu acredito que esse carisma é necessário. Essa questão foi aí onde eu fui procurar ajuda, que eu fui procurar estudar, ler, exatamente porque como eu perdi a minha equipe muito rapidamente, eu falava, mas eu faço tudo pela minha equipe. Isso. Eu sou do tudo. Eu vivi exatamente como isso. que eu não seguro a minha equipe? Quer dizer, elas são falsas comigo? Aí eu entrava naquela zona de elas estão sendo falsas. Não, cara, elas são tuas funcionárias, não tem que... Sim. E aí, meu marido falou, cara, você tem que encontrar um caminho onde você lidere e consiga ter esse lado emocional estabilizado. Preservar o meu emocional. Foi onde eu fui fazer coach, onde eu fui fazer comportamento humano, mas eu não fui por elas. Eu fui para me entender por que eu não conseguia, mesmo tendo a visão... Melhor das intenções. Não ter a liderança e mostrar, ser o líder. Porque chegava um ponto que eu tinha que ser o chefe. Né? A chefe, no caso. E aí, quando você é chefe, é ruim. O seu papel ali é esse. Sim. Até porque o salário dela depende do seu desempenho profissional. Sim. Então, se você perde a liderança, não tem nem como manter o emprego dessa pessoa mais. E, assim, é exatamente o que aconteceu com você, o que aconteceu comigo. Então, e é uma luta diária, porque eu tenho um influente alto e eu tenho um dominante muito alto. Então, eu sou, assim, uma pessoa altamente... autoritária naquilo que eu defendo com unhas e dentes, e ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que eu consigo me colocar no lugar do outro e trazer para perto também. Só que nem todo mundo está preparado. Não entende. Não Fala, não, mas entende. agora ela está me dando, ela tá me dando ordem, agora há pouco estava me dando ombro, agora está me dando ordem. Ficava confuso. E aí, quando eu também fui em busca do autoconhecimento para eu entender quem eu preciso ser para eu conduzir um governo de verdade. Porque se existe algo que me move e algo que Deus tem entregado nas minhas mãos, que é aonde eu vou, através do empreendedorismo, proporcionar, né, emprego para as pessoas, levantar uma empresa, manter um negócio, eu não posso ser desestabilizada emocionalmente e psicologicamente. Eu levei um tempo a entender isso. Para mim, eu não estava fazendo nada demais. Para mim eu estava também vivendo. Não. Eu era mal compreendida. Eu estava vivendo, eu tinha uma loja. Eu não tinha essa coisa da grandeza do que eu estou fazendo pelo outro. Foi quando eu entendi, então, o propósito. Tá, você tem que ter um propósito, não é só uma loja. Sim. Né? E aí, então, na primeira imersão que eu fiz, no primeiro curso, ele foi assustador, aterrador, mas ele foi muito libertador na questão de o que eu fazia? Eu estava dentro de loja, eu estava uniformizada junto com elas, iguaizinha, tudo, fazia tudo igual. Você se colocava como elas. Sim, aí quando eu tinha que chegar junto de uma maneira mais exigente... Elas não viam a Daniele gestora. Mas aí não é assim, não, mas tem que ser assim, porque senão a gente vai se ferrar. Não, a gente não vai se ferrar, eu vou me ferrar.
E aí foi nesse primeiro curso que eu entendi que eu tinha que dar o exemplo de uma maneira diferente, porque para mim dar o exemplo era eu estar ali junto com elas. Sim. Eu não tinha uniforme diferente. Hoje eu atendo, eu tenho um jaleco diferenciado, eu tenho uma postura diferenciada quando eu estou na loja. Antigamente não era assim, isso é na Winco ou na Dona. Mas se eu tivesse atendendo, eu estava igual. E aí, nesse curso, eu entendi que não. Eu entendi a grandeza do que eu estava fazendo e proporcionando para elas, para mim e para minha família, e que tinha que ter um degrau ali. E era esse degrau que ia me dar a autoridade e o respeito que eu estava buscando. Não era o respeito porque eu necessitava ser respeitada, mas porque eu necessitava de manter minha equipe. E sabe o que eu aprendi também? Que a minha equipe precisa dessa líder. Sim. Então, eu preciso ser uma líder bem-sucedida, porque se eles não tiverem em mim uma líder bem-sucedida, que referência eu vou ser para eles? Então, tudo parte de nós, realmente. Então, eu assim, achava que não, eu achava que eu tinha que estar lá atendendo, porque eles fazendo... estão ali na expectativa de ser liderados, né? Sim. Porque se eles... até porque muita gente está aprendendo ainda. Então, ele não pode te ver em igualdade. Você tem que ter algo diferente, né? Para você conseguir fazer com que... Até para que alguém ali possa se espelhar em você e ser diferente. E é aí que a ficha cai. Sim. E que, graças a Deus, assim, eu também demorei muito tempo, até por conta de ambiência, porque eu nunca tive esses ambientes empresariais. E a gente paga para estar nessas mesas. Sim. E caro, né? Então, assim... É muito valoroso, mas vale cada centavo, porque é libertador, porque você se conhece e você consegue desenvolver outras pessoas através daquilo que você se torna. E ter mais pessoas que você olha e fala, caraca, ele passa a mesma coisa que eu. Aí você começa a ouvir a roda, ou as pessoas falando, e falam, meu Deus. Às vezes eu estou... Eu não tô louca. Eu nem falo, eu só ouço, mas eu tô me identificando ali, eu tô numa maneira de dizer, eu também, sou eu, Senhor, é isso aí. Pessoa. Pô, quando eu fui para a imersão, que começou a descrever lá o dominante, eu falei, cara, eu sou essa pessoa, Jesus, eu sou essa pessoa, Senhor, eu entendi tudo agora. E é isso. E às vezes eu tô no telefone falando com alguém e eu falo, não sei o que, desligo depois. Ih, gente, acho que o dominante estava muito alto. Fulano, tudo bem? Olha, eu falei direito, tá, gente? Aqui meu dominante está muito alto hoje, tá? Mas tu entendeu o que eu falei, né? Eu fui grossa? Não fui não, né? Tá, tudo bem, desculpa. Porque, assim, tem hora que tu vai, que o dominante está muito alto. E, às vezes, eu aviso. Gente, hoje a minha dominância está muito... tá bizarra. Então, assim, a minha equipe, às vezes, eu já até aviso para eles saberem que pode ser que naquele momento eu esteja mais focada ali. Eu já não vou estar tão brincalhona, tão extrovertida, quanto no influente, né? E tem dia que eu tento adaptar no estável, que eu fico mais quietinha, falando mais baixo. Eles nem gostam muito. E ela tá muito lerda, eu falei. Mas, já estão assim, habituados a ter uma Aline tão agitada. Mas... E é libertador a gente se conhecer, Sim. né? E saber que a gente também pode adaptar, né? Então, assim, nosso bate-papo tá chegando ao fim. Eu queria te agradecer mais uma vez pela sua participação. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, o que você poderia contribuir com a sua jornada, né, para o mundo empresarial, né, para o empreendedorismo. Que mensagem você deixa aqui para gente, para essas pessoas que estão assistindo a gente, que ainda estão aí pensando em empreender, ou abrir o seu próprio negócio, ou trabalhar para alguém? Qual a mensagem que você deixaria para a gente? Eu gosto muito da frase, eu ouvi essa frase, cara, eu era criança quando eu ouvi essa frase, e para mim fez muito sentido ao longo da minha jornada, que é: se você não nasceu para servir, você não serve para viver. Exatamente. Qualquer coisa que você vá fazer, seja abrir seu negócio, seja trabalhar para o outro, se o propósito não for servir, não vai funcionar. E quando eu digo no servir, não é só no servir de fazer algo, de estar ali para fazer algo para o outro. É de servir numa questão, num todo, de todas as pessoas que te cercam, sejam eles clientes, profissionais. Ter a humildade de servir. E, às vezes, a gente, quando pensa em abrir alguma coisa, ou ter nosso espaço, ou ter as nossas... empreender, a gente perde um pouco dessa humildade. Uma vez eu estava atendendo, e aí uma profissional deu a volta assim no balcão e falou para outra profissional, achando que eu não estava ouvindo: se eu fosse dona, jamais que eu estaria atendendo. Eu terminei de atender, recebi da cliente, depois eu fui nela, e deixa eu te dizer uma coisa:
Se você não estiver disposta a atender, você jamais vai ser uma dona. Exatamente. Porque, na verdade, se você não entende do seu negócio, se você não sabe como servir seu cliente, como que a sua profissional vai saber? Como que o seu funcionário vai saber servir essa cliente se você não sabe? Então, eu acredito que, independente de qualquer coisa, você tem que servir. De coração, com humildade, com sabedoria, servir sempre. Eu acho que é para isso que a gente está aqui. Ah, que lindo. E eu também compartilho do mesmo pensamento, né? O ato do servir não é sobre o fazer, como você falou, né? É sobre você oferecer aquilo que dinheiro nenhum do mundo paga. É impagável. Sim. Até porque a gente há de convir que sai da nossa casa todos os dias para fazer tudo o que fazemos todos os dias. São coisas impagáveis. Então, nunca vai ser só sobre o dinheiro, né? E o ato do servir é onde você, de fato, comunica a prosperidade, né? O Sim. transbordar da prosperidade, que não tem nada a ver com dinheiro, mas o que você transborda, né? E, de fato, você faz coisas tão grandiosas que dinheiro nenhum pagaria. Mas, assim, foi muito bom ter Obrigada, você aqui. Aline. Espero ter mais vezes. Vamos fazer, vamos repetir. Pra gente falar até sobre a dona, a expansão da dona. Será a Acabamos de próxima... abrir no Recreio, hein? Abrimos na terça-feira passada. Vamos lá conhecer. E olha, lá tem coisas assim que vocês sabem, né? Porque ela é cliente da Judite. Tudo da Judite, tá, gente? Exatamente. Então tem todas as coleções, todos os esmaltes, produtos de qualidade. E nem é merchan. E nem é merchan. É verdade. A gente se conheceu no balcão, né? Tá bom. É verdade. Dona, Obrigada, obrigada, Aline. Deus abençoe, tá? Muita prosperidade e o céu é o limite. Que Deus abençoe seu podcast, você, sua vida, e que você consiga transbordar mais ainda em mais pessoas, como você chegou em mim, que você chegue em mais pessoas ainda, e que a gente consiga entrar e transbordar na vida das outras pessoas também que possam nos assistir. Amém. Vamos juntas. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Obrigada.